Joana, quero te agradecer demais. Não falei o teu currículo aqui, porque vai ficar aqui 10 minutos, Não, não é necessário. mas a tua qualificação é sensacional. Então, eu espero essa live foi em função da repercussão que teve, aquele só uma pergunta lá, posso tirar o Julieta sem ir para a justiça, né? Que deu mais de 1 milhão de visualizações, eu fiquei muito feliz. E aí surgiu a ideia, né, de trazer alguém que realmente entende do assunto, que pode esclarecer os seguidores. Então, eu não quero que perder muito tempo, porque a gente tem realmente bastante coisas para falar. Já falei para os seguidores que em off tu já tinhas me dito que se a gente precisar, fazemos outra live. Com Tá? certeza. Então, tenho algumas perguntas para te fazer aqui, né? E quero que tu dê uma introdução, que tu nos conte de onde tu é, o que que tu fazes, para o pessoal conhecer um pouquinho da Joana Malheiros, que é de uma família, não sei se é a mesma família, mas a família é de juristas, né? Tem muitos juristas nessa família. Sim. Eu tenho inventários que eu tenho colegas de Porto Alegre e Malheiros lá, que são meus parceiros lá. Então, passa aí para nós um pouquinho da Joana, por favor, e do cartório. Então, uma satisfação, Simone, estar aqui com você nessa live. Eu agradeço imensamente o convite. Fiquei muito lisonjeada por ter me escolhido para participar. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sou registradora civil das pessoas naturais de Soledade e também exerço a função de registradora de títulos de documentos, pessoas jurídicas e tabeliã interina numa cidade vizinha aqui. Então, a gente trabalha a parte do direito registral e notarial diariamente. Até eu estava aqui pensando na live que nós iríamos conversar e já estava pensando em umas situações que apareceram hoje de adoção simples. Então, assim, ó, são muitas situações que envolvem o registro civil e com reflexo em várias outros campos do direito. Então, tu já deixasse dito aí para mim que tu vai voltar com outros assuntos também. Com certeza. Que legal. Vamos lá. Mas essa parte da Lei 14.382, referente à alteração de prenome, de nome, mas essa lei, no caso, para nós registradores civis, ela é um marco, vamos dizer assim, na atividade do registro civil, porque além dela ter trazido outras situações, mas para o registro civil, ela trouxe um rol assim de atividades que são possíveis hoje fazer. É uma confiança no registro civil do Estado brasileiro para resolver situações com mais celeridade, de forma mais fácil para as pessoas. E essa questão, hoje nós estamos aqui, né, Simone, para falar na questão da alteração do nome, que envolve o prenome e o sobrenome. Então, as pessoas... Isso é algo, assim, muito, muito individual de cada pessoa. É a identificação, a individuação do cidadão na nossa sociedade. Como é que ele se enxerga, como ele se vê, como ele se sente, como se relaciona. Isso tudo tem uma implicação na questão de segurança jurídica, enfim. Então... são duas situações que nós podemos abordar hoje rapidamente, porque assim, ó, é um rol enorme de situações que são possíveis hoje, diretamente no cartório de registro civil de qualquer cidade dentro do país. Eu estou aqui em Soledade, você está em Pelotas, e o teu registro é numa cidade no Amazonas, vamos dizer assim, numa cidade no Amazonas. Você pode fazer, através do registro civil da tua cidade, a alteração que você deseja lá na cidade onde você é registrada, lá no estado do Amazonas. Então, hoje nós temos possibilidades inúmeras, e isso é muito importante as pessoas saberem disso,
que elas podem utilizar o cartório de registro civil da sua cidade. Elas não precisam se deslocar para um outro estado onde elas foram registradas, enfim, para fazer essa alteração, essa retificação. Então, Foi existem assim, exatamente muitas isso facilidades. que eu falei lá na minha resposta, que não precisava ser no registro onde tu foste registrado. Não. E recebi diversas, deu mais de 2.000 comentários, diversas, Joana. Eu vou te chamar de Joana, né? Não vou te chamar de doutor, Claro, porque eu sou mais velha que eu tu. gosto. É Joana. Né, Joana? E diversas pessoas disseram da tentativa e que mandaram no registro. Então, o que eu acho incrível é que quando sai a legislação, não são todos que agem da forma como tem que agir, não são todos os cartórios. Isso acontece nos tabelionatos também. Até pouco tempo, Pelotas não fazia uso capião em tabelionato. Porque eles determinaram que eles não faziam. Porque o tabelião é que tem que ir ao local e o tabelião não ia. Tu entende? Então, é isso que eu noto que tem uma dificuldade grande de não ser obrigatório os cartórios a agirem daquela forma. Eu não sei se eles. Como é que é essa ligação entre vocês, o CNJ, a corregedoria, não sei como é que, como é que funciona isso, mas no momento tem uma legislação, por que todo mundo não age da mesma maneira? Tu já visse isso? Já te falaram isso? Há pouco aqui colocaram, ó, não é tão simples, eu estou tentando e não consigo. Tem diversas situações, né, Joana? Então, eu só queria uma explicação para isso, porque em tabelionato eu já vivenciei isso em Pelotas diversas vezes. Eu não faço, aí tu vai no outro tabelionato, tu faz. Aí eu uso o capião. Ah, uso o capião eu não posso fazer porque não é da minha região. Aí o tabelionato que é da região não faz. E o que eu faço? Me diz aí. Eu tenho, assim, que deve existir uma padronização, uma uniformização de procedimentos em todos os cartórios das especialidades correspondentes. Vamos dizer, nós estamos falando aqui do Registro Civil das Pessoas Naturais. O que eu faço aqui em Soledade tem que ser feito em Pelotas, tem que ser feito em Passo Fundo, em Porto Alegre. Claro que dentro do Estado nós temos os provimentos, nós temos a consolidação, melhor dizendo, que nos rege, mas a lei dos registros públicos, os provimentos é a nível federal, elas são nacionais. Então, nós temos que Cumpri-la. cumprir o que está na legislação. Eu não posso inventar, eu não posso fazer coisas diferentes, eu tenho que cumprir a determinação. Tanto que nós somos, eu digo assim, legalistas, né? Nós temos que observar princípios, normas, mas dentro da lei, essa lei 14.382 de 2022, que ela trouxe alterações, inclusive na lei dos registros públicos, que dá para citar, que é o que nós vamos abordar aqui, mas ela trouxe outras alterações, e isso tem que ser observado pelos registradores, porque a pessoa não pode ficar indo num cartório e passando por outro cartório, porque esse não faz, porque o outro vai fazer. A lei é a mesma. Os requisitos são os mesmos. E me Então, diz é só questão uma coisa, Joana, já de cumprir. nesse rol aí, quando isso não ocorre, para quem o cidadão comum, o consumidor do serviço, tem que reclamar? Nós, como eu estava dizendo, cada estado tem a sua corregedoria. Os oficiais, registradores e notários, eles são subordinados, são fiscalizados pelo Poder Judiciário, pela corregedoria, e as normas são editadas pela nossa corregedoria. Mas, além da consolidação normativa notarial e registral dentro do Estado, nós temos os provimentos e nós temos a legislação, que deve ser observada. Mas o que nós temos que dizer hoje aqui, que as pessoas estão curiosas, é na questão da alteração São duas situações: a alteração do prenome e a alteração do sobrenome. Que os documentos, eles são um pouco diferentes no
tocante à instrumentalização do expediente junto ao cartório de registro civil de qualquer cidade onde a pessoa se localiza. Tá. Quais são os documentos necessários para fazer essa alteração? O que as pessoas mais querem, elas querem saber o que eu preciso, onde que eu tenho que ir, o que eu vou gastar. Inclusive, muitos fizeram reclamação porque pedem muita coisa, mas tem que saber da idoneidade da pessoa, tu tem que... Não é assim, né, Joana? Chega lá, olha, eu quero trocar o meu nome e tá tudo... Apesar que o número da documentação continua o mesmo, né? Mas o nome em si, tu querendo trocar, vai ter que ter diversas certidões negativas, né? Para poder fazer essa troca. Exato. Não nos cabe perguntar o motivo. As pessoas não precisam motivar, porque eu não gosto, porque eu quero, porque eu acho bonito o outro nome, eu não me identifico com esse nome. Não cabe a nós fazer esse julgamento. Sim. A pessoa quer alterar o seu prenome, eu vou ter que passar para ela a informação de que ela tem que trazer tais documentos. Ela trouxe os documentos, é ela mesma que está requerendo, eu vou instrumentalizar no cartório. Então, aí que entra a questão do provimento, da lei, da legislação que nós temos que observar. No caso que eu falei, são duas situações, uma alteração de prenome e outra de sobrenome. No prenome, quais são os documentos necessários? Começa pela certidão de nascimento atualizada, e mais uma série de certidões. Mas quais são essas certidões? E aí, as certidões são aquelas que estão elencadas, o oficial vai informar a pessoa, que são elencadas no provimento 73 de 2018, que autorizou a alteração de prenome e sexo da pessoa transgênero. Então, por aquele provimento ser anterior e já trazer uma série de certidões que são necessárias, então utiliza-se as mesmas certidões. E tudo é muito fácil de conseguir, nada é difícil. E tem as pessoas algumas que são até gratuitas, né, Joana? Oi? Tem algumas que conseguem até gratuitamente na internet, Sim, né? é tudo pela internet. Inclusive, o cartório já fornece até o endereço para as pessoas buscarem pela internet. Então, a certidão de nascimento atualizada, aí a pessoa, se ela está na cidade onde ela foi registrada, muito fácil. Mas, se não, o próprio cartório vai fazer a solicitação através da central. Então, certidão de nascimento atualizada, certidão de casamento, se a pessoa for casada. Depende do estado civil. Né? Identidade, passaporte, se a pessoa tiver o passaporte, se for o caso de ter, se for o caso, né? CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, daí começa as certidões, certidão do distribuidor civil, isto, a criminal, daí na esfera estadual, federal, nos últimos 5 anos. Isso tudo é gratuito. Tudo gratuito. Isso aí é só acessar o site e você tem a certidão. A certidão do tabelionato e protesto de residência dos últimos 5 anos, certidão da Justiça Eleitoral, e se a pessoa é do sexo masculino, certidão da Justiça Militar. Então, de documentos, são esses documentos. E as pessoas dizem, mas é muito difícil. Não é. O cartório, quando a pessoa vem para buscar informação, nós já fornecemos ali o site, a relação, tudo certinho, é só a pessoa providenciar. Vocês devem ter até um checklist para entregar, né? Isso, sim. A gente já tem para facilitar. Claro. E tem que ser... exatamente. E a pessoa trazendo, e sendo, no caso do prenome, é ela que tem que requerer. E ela tem que ser maior de idade. De 18 anos. De 18 anos. Sim. Então, feito isso, veio a documentação, daí é questão do oficial montar o expediente, fazer a conferência da documentação, tudo, fazer a averbação, qual é o nome que a pessoa deseja. Um caso era Maria Ivone, ela não gostava do nome Maria, então e era conhecida por Ivone, e ela quis fazer essa alteração. A certidão não
de prenome, alteração de prenome. Isso, há pouco veio diversas perguntas se podia tirar quando o nome era composto, podia tirar um. Então aí já está a resposta, que Ela pode alterar. Pode tirar, pode mudar. Se Maria Ivone, eu quero colocar Simone. Tudo bem, sem problema algum, vamos colocar Simone. Só a Ivone deixa, quer deixar só a Maria deixa. O prenome é à vontade. Exatamente. E como é que funciona no sobrenome? Mas assim, ó, depois que a gente faz, tem mais uns detalhes. Esse procedimento, ele não é um procedimento sigiloso. Sim. É feita a verbação, à margem do termo, extrai-se depois a certidão, é feita a publicação desta alteração, e na certidão que a gente entrega à parte, vai constar no campo das anotações, averbações, que ela tinha o nome tal e passou a assinar, passou a chamar-se fulana de tal. E aí, por que a gente pede o RG? Por que nós pedimos o CPF, o título, o passaporte, se a pessoa tiver? Porque esses documentos serão transcritos, o número, na certidão, no termo e na certidão que é expedida. Ela ia a cada órgão e fazer a alteração. Quem faz a alteração no tocante ao RG, ao CPF, ao título e ao passaporte, se for o caso, é o próprio registrador civil. Meu Deus, isso é maravilhoso, Joana. Nós entramos na central. Que ao contrário de quando é um divórcio, tu tem que sair a carta de cada lugar e fazer todas as alterações. Mas isso é maravilhoso, eu não tinha conhecimento disso. Olha, isso é uma informação valiosa, porque as pessoas já pensam nisso. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E o histórico escolar, tem situações que vai pessoalmente, né? Vai tu fazer, né? Sim. Eu estou falando nesses documentos RG, identificação, passaporte, título eleitoral. Nós fizemos a alteração e depois entramos na central nacional e a gente faz as informações para os órgãos. Agora, faculdade, universidade, outros, o que diz respeito à vida profissional, isso a pessoa com a certidão, ela escolas, deve ir no órgão. Bancos, cartão de crédito, isso aí é por conta da pessoa. Exatamente. Ela que daí vai providenciar essas alterações cadastrais nos devidos órgãos, instituições outras. O registrador civil... Joana, uma pergunta antes que eu esqueça, que é bem importante, que diversas pessoas me fizeram, a respeito de quem é pensionista do INSS. Se isso poderia vir a prejudicar o recebimento dos proventos. Eu acredito que não, né? Porque tu continua com o mesmo número, com absolutamente tudo, só vai mudar o nome ou o prenome, né? Então, eu acredito que não, mas então essa resposta realmente não interfere em nada. Simone, a certidão, ela vai transcrever o nome que a pessoa tinha antes e o nome que ela passou a usar. Então, não tem problema de não identificar, porque a data de nascimento vai ser a mesma, a filiação vai ser a mesma, todos os outros dados serão os mesmos. Ela fez uma troca, uma alteração de prenome e está constando na certidão. Consta no termo, consta na certidão, então ela tem como comprovar que é a mesma pessoa. Por isso que eu disse, não tem sigilo, não é um procedimento sigiloso. Ao contrário de outras situações que nós podemos fazer alteração de nome, que é na questão a alteração de prenome do transgênero. Aí, nessa certidão, nada vai constar que houve alteração do prenome sexo. São situações diferentes. Por isso que eu disse assim, ó, nós temos a situação de alteração do prenome e nós temos a alteração do sobrenome e outras situações que alteram o nome que nós temos que ter sigilo na hora de fornecer a certidão. Tanto que eu estava sentada, aguardando o horário e já pensando numa situação que ocorreu hoje, de uma adoção, que vai envolver uma situação de estudo ali e tal, porque não dá para expor
entende? Ah, Então, tá. tudo Aham. são situações Claro, diferentes. claro, claro. Mas essa questão da alteração do prenome é muito relevante e você não imagina como as pessoas ficam felizes. É um nascimento, é uma nova certidão. Eu fiquei chocada com a quantidade de comentários, com a quantidade de pessoas que têm vontade de fazer isso, Joana. Então, tu vê quanta gente está insatisfeita com isso, que pensou que ia ter que passar anos no judiciário discutindo alguma coisa, né? E não tem conhecimento, que é como eu disse no início, antes de tu entrares, a situação de que é pouco divulgado o que pode ser feito extrajudicialmente. E hoje tem muita coisa que pode ser feita extrajudicialmente, que tu não vai precisar do judiciário para essas coisas que estão ali na lei, logicamente. Tem situações que vai precisar. Uma pergunta, Joana, quanto a troca de. Quanto a alteração, quando tem alguma letra errada no nome que a pessoa quer alterar, Tá. também pode ser feito? Sim, ó, por isso eu disse assim, é uma outra situação. Aí eu vou me embasar num procedimento de retificação por erro, Tá. que daí não é um procedimento de alteração de prenome ou de sobrenome. Tá. Existem na própria lei dos registros públicos situações onde o registrador pode também instrumentalizar por erro. Existe um erro, era para ser 2T e é um T, ou o nome da mãe ou do pai está Sim. grafado, escrito de forma errônea. Então, é um outro procedimento, também é possível fazer direto no cartório de registro civil das pessoas naturais. Muito simples, rápido, Maravilha. maravilha. E teve Eu acho assim, diversas perguntas nesse maravilha. sentido. Tem diversas. Vamos responder aqui. Tem um seguidor perguntando aqui, ó. Aproveitando o momento, gostaria de saber se é possível remover o nome do meu pai da minha certidão. Ele não me criou, não tive contato com ele e não tenho até hoje. Essa é uma situação jurídica já, né? Já no É, judiciário, acredito eu. é muito comum as pessoas virem no cartório de civil e perguntarem: eu posso excluir o nome do meu pai no meu registro de nascimento? É pesado, né? Bem Bastante. pesado, bem É, pesado. mas Eu fiz isso nós não judicialmente podemos. para um cliente e eu fiz isso. Não, aí neste caso vai ter que mover uma ação judicial através de advogado, vai ter que expor os motivos, o porquê, enfim, vai ter que ser via Poder Judiciário. Nós não temos como excluir paternidade, Uhum. que nem em caso de a desfiliação, né? E aí, muito comum, em virtude do abandono afetivo, não foi presente, mas aí é uma Exatamente, bem questão comum. assim, Eu trabalho na área de família, isso é bem comum, né? é, Bem comum. é uma questão. Luciana, Joana, outra pergunta aqui importante. A pessoa que mora fora do Brasil consegue alterar o sobrenome sem vir para o Brasil? Pelo site do cartório, talvez? É assim, o Por provimento. procuração, acredito que consiga, né, Joana? Como? Por procuração, acredito que consiga, né? O provimento 149, ele trouxe a possibilidade das pessoas irem nos consulados do Brasil no exterior, No exterior. mas isso é recente, isso não é de agora. E elas podem efetuar o procedimento via consulado, e aí o consulado que tiver acesso à plataforma da central do registro civil, ele vai encaminhar o expediente através do Ministério das Relações Exteriores para o cartório correspondente, onde tem que ser feito a alteração, a averbação. Quer dizer, os consulados, eles têm a função notarial, eles têm função registral. Então, eles podem fazer o procedimento e encaminhar. Eu te confesso que eu nunca recebi nada nesse sentido. Pelo contrário, eu tive situações assim, onde as pessoas estavam em outro país, mas era na questão da alteração de gênero, que as pessoas vieram para fazer no Brasil. Mas hoje existe essa possibilidade. Então, Desde que não existe a possibilidade
vamos supor, de um advogado no Brasil por procuração fazer isso para um cliente que está no exterior? A alteração de prenome por procuração não é possível. Agora, de sobrenome, sim. Veja, alteração... Meu Deus! Alteração de prenome é algo muito individual. O nome é um símbolo, o nome é um signo, o nome identifica, individualiza a pessoa na sociedade. E é só a pessoa mesmo que vai chegar e vai dizer que ela quer fazer essa alteração. Então, esse provimento 149, ele, no caso, diz que só pode ser feito pessoalmente perante o oficial do registrador civil, do registro civil. Mas aí há possibilidade de fazer em qualquer cidade, né? Para instrumentalizar. Mas no exterior, se a pessoa vai ao consulado e ela mesma consegue fazer, também deixa de ser um problema, né? Exatamente. Aqui outra pergunta aqui, Joana. Só tirar o sobrenome sem excluir a paternidade, também tem que entrar com processo? Essa lei, a 14.382, ela trouxe a possibilidade de inclusão desse sobrenome. Exclusão são aquelas situações que envolvem o cônjuge que se divorciou e ficou utilizando o sobrenome do ex-marido. E agora não quer mais, agora se arrependeu. Ou aquelas situações que houveram reconhecimento de paternidade, e aí a necessidade de fazer a alteração no seu registro. Então, para excluir sobrenome, o provimento 149 e a própria lei, ela não traz essas possibilidades, a não ser nessas situações que nós falamos. Não é porque eu não gosto desse sobrenome, entende? Sim. Ela traz de forma veemente a inclusão e a exclusão. Então, outra pergunta que veio bastante de pessoas que foram criadas pelos avós. Então, tem os nomes dos pais e gostariam de incluir o nome dos avós, eles poderiam o sobrenome dos avós? Sim. Mas não poderiam tirar nenhum dos pais. É isso? Não. Tirar, não. Tá. Então, só pode incluir. Eu posso incluir um sobrenome de um avô mediante essa forma administrativa. Eu quero resgatar um sobrenome da minha família. E eu vou te dizer, Simone, é muito mais que um resgate. Muito mais que um resgate. Tem toda uma história, tem todo um reconhecimento, tem toda uma afetividade por trás deste sobrenome. Não é só a origem. Agora, essa semana, eu conversei com um casal que, primeiramente, o homem fez a alteração do nome dele, incluindo um sobrenome. E eu quis conhecer a história do porquê que ele estava trazendo o resgate desse sobrenome. E aí, depois, a mulher também iria fazer esta alteração do nome para incluir um sobrenome também de um avô. Por quê? Porque foi criado pelo avô, porque tem todo um carinho. Afinidade, né? Uma afinidade, porque exatamente pela proximidade criou uma afinidade que gostaria até de fazer uma homenagem ao avô, né? Exatamente. Então, assim, você vê a emoção, sabe? No semblante, assim, na pessoa. Né? Eu imagino vocês no cartório, Joana, porque eu fiquei impressionada lendo os comentários. Impressionada com a quantidade de pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto, que não sabia disso e que tem vontade de alterar. Muita gente colocou lá, Julieta mesmo é muito lindo, mas para a pessoa não está fazendo bem aquilo. Entende? Então, são situações, não sei porquê, não sei se a Julieta é nome de família, não sei se a Julieta foi nome de alguém que ela não tinha nenhuma afinidade, não sei. Ou se juntaram o nome de um com o outro e virou a Julieta, também não sei. Mas então, é como tu dizes, a gente não precisa dizer o porquê. Mas esse porquê é íntimo da pessoa, é uma coisa que é personalíssimo, literalmente personalíssimo. Vai mostrar, eu sou a Simone,
Graças a Deus eu gosto do meu. Mas se tu tivesse que trocar, aí as pessoas, agora vai ter que alterar em tudo bom. Aí, né, são coisas que acontecem. Se tu queres trocar, tens que trocar em tudo. Né? Tu Exato. não pode trocar só para os amigos, ou só para algumas pessoas. Né? Então, eu achei muito interessante. E, como eu te digo, a gente tem impressão, às vezes, que é mais simples ou que é pior do que é. A gente nunca tem a realidade da coisa. Eu mesmo não fazia ideia, porque eu não estudei a fundo a legislação, vi ali só sobre os nomes para poder conversar contigo, sobre a situação de não poder tirar um nome. Eu não sabia que não poderia excluir um nome. Achei que Não... poderia excluir, incluir. Vamos supor, eu quero ficar com os 2 da mãe, eu quero ficar com os 2 do pai, posso excluir o do pai. Então, eu não posso, eu só posso agregar, eu não posso excluir nada. A exclusão, no caso, é aquelas situações que a gente já colocou do cônjuge na constância do casamento. E é comum, às vezes, a pessoa, na hora do casamento, ela adota, né, opta por acrescer o sobrenome do cônjuge. Exato. E aí, de repente, não, mas eu não estou mais me identificando, mas eu quero continuar casada. Ela vai lá no cartório e faz, né, a solicitação, o requerimento para excluir. Exato, isso eu falei também, da pessoa continuar casada e poder tirar o sobrenome do marido ou colocar, se não fez na época, né? Aqui tem outra pergunta, Joana. Tem união estável, posso tirar um dos meus sobrenomes e colocar o do meu marido? Aí só pode acrescentar, né? Na união estável, não é comum, quando você faz a escritura pública declaratória de união estável, alterar o companheiro ou a companheira acrescentar o sobrenome do outro. Não é comum. Até eu insisto, sabe? Mas não quer mesmo acrescentar? Não. Sim. Não vi até agora, sabe? Como é também que o Estado Civil continua solteira, né? Então a pessoa conversa, porque na realidade não sou casada e a gente liga muito o agregar o nome quando é casado, né, Joana? Então, daqui a pouco na união estável as pessoas pensam dessa forma também, mas pode ser alterado, pode ser acrescentado. Pode ser acrescido, e se acresceu e não gostou, não está se identificando, eu posso daí excluir? Pode, nesse caso pode. Por isso que eu te digo assim, cada situação, nessas questões envolvendo casamento, união estável, há possibilidade, sim, de eu excluir um sobrenome. Mas o prenome tu só pode trocar uma vez, né, Joana? Sim, no cartório, administrativamente, só. Imagina como é que... Agora, hoje eu vou lá e eu quero me chamar de Simone. Daqui uns dias eu quero lá me chamar de Cíntia. Como é que fica? Não, uma única vez tu faz, altera os teus documentos e tu passaste a ser outra pessoa. Uma única... outro nome, não outra pessoa. Aqui a minha filha não quer assinar o sobrenome do pai. Então, aqui acredito que ela não vai assinar, mas que ela vai ter no registro, ela vai ter, né? E na identidade ela vai ter, né, Joana? Não tem como ela excluir o nome do pai. Né? Pelo menos essa judicialmente, né? Judicialmente pode ser diferente. Isso já me ocorreu no escritório e aconteceu. Então, judicialmente é outra situação. Doutora Joana aqui está nos falando da parte extrajudicial, administrativa. Sempre se sai para lá do judiciário e fica lá 1 ano, 2 anos discutindo essa situação. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra pergunta que a gente pode esclarecer para o pessoal antes da Joana continuar. Tem um primo que conheceu a namorada dele pela internet. Começaram a namorar e morar juntos. Engravidaram. E descobriram que são meio-irmãos por parte de pai. Não sei o que ele quer dizer com isso. É possível que eles consigam registrar a criança? A criança vai ser registrada, independente de qualquer coisa. De qualquer coisa. Filho de quem seja, vai ser registrado o nome do pai e da mãe, se eles quiserem. Exatamente. Né? Às vezes tem que ir para a justiça também para isso, né? Para reconhecimento. Então, sim, a criança não tem nada a ver com isso, né, Joana? Temos que registrá-la de imediato. O sobrenome do meu avô materno é Marinho, mas colocaram Marino. Como corrigir? A doutora acabou de falar. E da facilidade de arrumar isso também lá no registro civil. De qualquer. É possível fazer a solicitação do prenome de forma online? Não, a pessoa vai ter que assinar os requerimentos diretamente no cartório. Não pode nem ser assinatura eletrônica certificada, tem que ser lá no cartório pessoalmente. Sim.
Tá, no cartório da cidade que ela estiver, mas pessoalmente. Em qualquer cidade, ela pode Sim, fazer essa solicitação. tá, mas não online, tem que estar Não, presente. exatamente. Tá? E como a doutora disse também, nem por procuração. O nome nem por procuração se consegue. O Então, prenome essas. não, porque o Isso. provimento ele é bem específico. É Aham. o perante o oficial de civil, pessoalmente. Mas para alterar o sobrenome pode ser por procuração. Tá, Sobrenome. Mas aí a tá. procuração tem que ser por instrumento público e a validade de 90 dias e vai ter que ter poderes específicos para esta situação. Essa finalidade. Então, o ideal é a pessoa se informar com o cartório, o modelo de procuração, para que realmente fique de acordo, né, Joana? Para não chegar aqui, olha, faltou tal poder, não tem como eu fazer. Então, o cartório passa essa informação, né, e esse modelo de procuração, provavelmente. Aqui a Morgane fazendo uma outra pergunta interessante aqui. Meus pais me registraram com um nome que não me identifico e não gosto, vou mudar. Isso. Sou conhecida há mais de 15 anos com o nome que utilizo hoje. E sou com 43, mas não quero falecer com o meu nome. Sem problema nenhum, Sempre né? Pessoalmente, como a vai Joana amanhã falou, no pessoalmente cartório. vai lá amanhã e Vai já vai ser amanhã. feliz. Junta da fundação Vai vai ser feliz. amanhã. É isso aí. E outra Ó, um coisa botou muito aqui, não interessante. é tão fácil. Estou tentando, infelizmente, a realidade é outra. Não sei qual é o problema que ele está passando lá. Mas eu te disse, aqui nos meus cartórios, aqui a coisa também não é muito simples. Mas vamos ver se a coisa vai melhorando. Como tu diz, a lei é para todo mundo, né? Os provimentos são para todo mundo. Tem que ser. Deixa eu ver aqui. O som tá baixo, gente. Alguém me disse aqui que o som tá baixo. Aí eu falo tremendamente alto, eu tenho até que me cuidar com vocês, senão eu grito com vocês. Só me avisem aí se o som tá baixo, se tem algum problema. O nome da minha mãe está errado. Posso corrigir no cartório? Deve. Ah, pode também. Olha aí, ó. Então, Rosângela, pode no cartório lá levar o documento da tua mãe, né, Joana? Sim. Para retificar isso Cer- no teu registro. Sim, certidão de nascimento dela, atualizada, e mais a certidão da mãe, né? No caso, se é casada, então a Casado certidão de de casamento. casamento. Aham. Então tá. Joana, alguma outra situação aí? Deixa eu ver aqui nas nossas perguntas, porque eu fiz um pouco o apanhado, né, das perguntas que mais aparecem. Tu já falasse dos assentos. Ah, uma coisa aqui, ó, deve ser em função do presidente. Acrescentar apelido pode? Pois é Pode. muito conhecido. Pode. Pode fazer. Sem Pode problema algum acrescentar no também. pré-nome, em seguida botar o apelido e depois o sobrenome. Vai ser uma alteração, a pessoa vai alterar o seu nome. Ah, então tá. Então poderá. Tá, mas se ela quer deixar o nome e o apelido, seguindo pelo apelido, pode também. Ela pode, sem problema algum. Ah, então tá. Isso também é uma pergunta que nós Algo veio assim diversas. que é interessante nós enfatizarmos aqui, todas aquelas pessoas que fizerem a sua alteração ou de prenome ou alterar o sobrenome, houve uma alteração no nome. O nome é composto de prenome e sobrenome, Sim, simples ou composto. E aí eu tenho uma vida, posso ter filhos, eu tenho que também procurar fazer essa alteração no nos documentos dos registro filhos. dos filhos. Só que daí nós temos um detalhe, tem que ver qual a idade, porque enquanto menores, os pais o representam, mas Sim. a partir do momento que a pessoa é maior, com capacidade, o pai que fez a alteração, ou a mãe que fez a alteração, ela não vai poder mexer no registro do filho. Então, daí tem que o filho, sendo maior e capaz, ele que vai promover essa alteração, para que haja E essa uma alteração é harmonia. obrigatória, Joana. Quando a pessoa assina o requerimento, no próprio modelo que Sim. existe, já diz ali que a pessoa se compromete a fazer a alteração nos seus documentos e nos demais registros. Então, Ah, isso então quer aí, ó. dizer que se o filho for maior, ela vai ter que dizer, tu vais ter que fazer, é isso? No próprio requerimento que foi baixado
dentro dessa lei 14.382, que ela trouxe os modelos e que foi estudado e feito e enviado para o cartório de registro civil, né? Já tem um item que diz assim, que a pessoa fica ciente que deverá promover a alteração nos demais registros que lhe digam respeito, direta ou indiretamente, e em respectivos documentos de identificação. Ela também diz que essa alteração de prenome, ela é um procedimento administrativo, né, perante o oficial do registro civil, e a pessoa só pode fazer uma única vez. Tá? Então já temos um modelo anexo, o modelo vem no anexo, sabe? Sim. Que já traz, quando a pessoa assina, ela já vai ficar ciente de algumas situações ali que ela vai ter que fazer atualização do cadastro. Uma pergunta que é bem interessante. Se eu tenho nós vimos ali que várias certidões são necessárias. Sim. Na vara, na justiça criminal, criminal. E aí, se eu tenho um processo crime ou se eu tenho uma execução em andamento, a certidão não vai ser negativa, a certidão vai ser positiva. E aí, eu posso ou não posso fazer a alteração? Eu ia te fazer essa pergunta de dívidas, de problemas de devedor, como é que fica? A certidão vai ser apresentada, eu não posso não apresentar o rol dessas certidões que são determinadas através do provimento, mas ele não diz que se a pessoa tiver uma certidão positiva, não vai poder fazer. Então, é possível, sim, fazer a alteração de prenome ou de prenome, porque de sobrenome eu não preciso juntar todas essas certidões. Sim. E o que acontece? O oficial, depois que ele faz a publicação, depois que ele termina o expediente, averbou no livro, estreou a certidão, fez a publicação em meio eletrônico, ele fez as comunicações, se tiver uma certidão positiva que a pessoa responde a algum processo de execução, enfim, processo que for na justiça civil ou crime, a gente vai fazer a informação, vai mandar uma informação junto com uma via da certidão, dizendo que aquela pessoa que se chamava João passou a se chamar Pedro, e o Pedro continua sendo no seu processo. Dentro do processo lá, respondendo o seu processo. E se tiver problemas criminais também, funciona da mesma forma, Joana? Também. Eu achei que a idoneidade fosse levada em consideração. Então, quer dizer que não altera nada. Se vier positivo ou negativo, de qualquer maneira vai poder alterar. Vai poder alterar, só que o oficial registrador vai ter que fazer essa comunicação para o juízo, aonde tramita o processo. E tanto que na própria, nós falamos, e mais uma vez eu repito, que não existe sigilo, tanto que na própria certidão consta que a pessoa era fulano e passou a ser ciclano. Beltrano. Isso aí. Então, não é impeditivo, sabe? Porque eu tenho uma certidão, não vou conseguir porque eu tenho uma certidão positiva. Consegue, sim. Isso aí eu não fazia ideia. Eu achei que era muito importante que fossem todas negativas. Eu aprendi mais isso também. Mas geralmente as certidões são negativas. Negativas. Mas isso não quer dizer que se aparecer uma que for positiva de uma situação assim, não é inibidora. Então, aqui uma seguidora tinha feito quais dívidas implica a impossibilidade de trocar de nome, então nenhuma dívida implica a impossibilidade. Não vai haver, só vai ser comunicado ao juízo, o próprio cartório comunica ao juízo que essa pessoa trocou de nome. É isso? Meu Deus, já vai terminar nossa live, Joana. O assunto não terminou. Nós vamos ter que voltar aqui. Então, pessoal, a gente vai voltar aqui, falta 3 minutos para cair a live, tá? Foi muito rápido, passou muito rápido, porque o assunto é muito especial. E eu quero te convidar, Joana, para a gente voltar aqui, ver uma hora que tu tenha disponibilidade, para a gente voltar aqui e continuar a falar nisso, e quem sabe a gente falar mais sobre o sobrenome, né? Trazer um outro assunto que pode ser feito direto no registro civil também, que possa interessar as pessoas, porque o que a gente vê é que realmente as pessoas não sabem tudo que pode ser feito extrajudicialmente. Muito. Né?
E muitas vezes nem o próprio advogado tem esse conhecimento de avisar o cliente, olha, não precisa tu entrar na justiça para isso. Né? Não. Então, quando eu fiz essas trocas de nome, essas alterações de sobrenomes, não existia legislação ainda, foi antes de 22, foi lá, eu tive que realmente ingressar no judiciário, e demora, a gente sabe que demora. Por mais boa vontade que o juiz tenha, tudo que vai para o judiciário acaba demorando, né? Então, eu quero inclusive, te deixar já de sobreaviso para nós retornarmos aqui, porque a live passa muito rápido. Até, inclusive, se a pessoa estivesse movimentando uma ação judicial para isso, ela tem que comprovar que o processo foi arquivado. Não pode estar tramitando na justiça uma ação para fazer alteração. Ter prenome. Tá. Isso. Bom. Então, se ela está na justiça, vai ficar lá. Ou ela pede o arquivamento e daí vai ter que ser comprovado. Ela pode pedir o arquivamento e ir para essa judicial. Isso aí. Mas então, tá. Joana, vou ter que... Senão nós vai cortar o nosso assunto aqui. Então, quero te agradecer demais. Olha, eu aprendi um bocado de coisas hoje, acredito que os seguidores também, e gostaria demais que a gente já ficasse pré-agendado para procurares na tua agenda um horário para a gente continuar essa conversa, porque eu acho que é tremendamente interessante e tu nos trazer outras possibilidades que possam ser feitas extrajudicial e facilitar a vida do cidadão, inclusive financeiramente, que às vezes custa muito mais barato pagar os emolumentos do que tu ir para o judiciário, né? Nós, no Rio Grande do Sul mesmo, as nossas custas são as mais caras do Brasil. Então, é bom se tu puder fazer no extrajudicial. Com certeza. Tá bom? Então, eu te agradeço e voltarei a te chamar para a gente poder conversar assim que tu tiveres um tempo. Tu me avisa, só me dá um oi lá e me avisa. Quero agradecer demais os seguidores que tiveram aí, que tiveram desde o início, que aguardaram aí o tempinho, que a Joana também não sabia para onde ela ia, porque a gente é nova o tempo todo, né? Eu tenho 61, mas eu sou nova nessas coisas aqui, e com 61 é mais difícil. Então, eu quero agradecer a todo mundo, dizer para vocês que a gente volta com esse assunto, porque é impressionante o quanto esse assunto é importante para as pessoas. Com certeza. Só te despede aí para mim, para não cair a live e tu ficar sem falar. Eu que agradeço a todas as pessoas que estiveram presentes. Agradeço imensamente a Simone pelo convite, adorei. Estou à disposição, fora. Voltaremos. Exatamente. Em outras oportunidades para conversarmos mais sobre esse assunto. Eu sei o quanto é importante isso para as pessoas. É uma questão de a pessoa ser feliz, se sentir bem. É verdade. Então, nós estamos sempre... né? Autoestima. Exato. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui conosco durante esses minutos. Essa hora. Até essa hora. E que o extrajudicial... rápido, né? Uma hora passa muito rápido. E que no extrajudicial... Professor Andrade, aí, muito obrigado por estar nos prestigiando aqui. Meu professor ex-juiz de Direito, a Joana, lá do Mato Grosso. Que tal? Veja, professor meu mentor em execução. Tá? Veio aí nos prestigiar, muito legal. Um monte de gente passou aqui, mas se a gente vai chamando todo mundo, a live não termina e a gente não chega no assunto. Então, gente, nós retornaremos aqui com a doutora Joana, porque foi muito rico esse assunto e eu sei que ela tem muito mais para nos ensinar. E vou ter um tempo só para descrever o currículo dela, que vocês vão se encantar. Um abração para ti, Joana. Te agradeço demais. Eu que agradeço. Um grande abraço. Tchau. Tu toca aí, deve ter um sinalzinho aí para te saíres, para mim acabar a live. Pessoal, agradeço mais uma vez a vocês, sem palavras, por todo mundo que esteve aqui, os meus sócios, os colegas, os seguidores, e a gente vai retornar com a doutora Joana, porque o assunto é muito, muito promissor. Obrigada por tudo e obrigada por vocês estarem aí e compartilharem a nossa live. Um abraço.